Graça e paz, irmãos. Uma abençoada e feliz noite. Em nome do Senhor Jesus. Até aqui, Ele nos sustentou, nos deu a graça, nos deu a glória e a honra de estarmos vivos. Glorificado seja o nome dele. Amém? Abra comigo em Gálatas. Vamos falar que o Evangelho é único. O Evangelho é único. Não existe outro. Vou tentar parar aqui, porque eu estava balançando demais hoje. Amém? Abra lá Gálatas 1:6. E começa assim a palavra do Senhor Jesus. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, Paulo, quando escreve a Gálatas, já dizia que existia uma outra forma de ver o Evangelho. E sendo que é bíblico que Jesus fala que ele não veio para mudar a lei, nem tirar uma vírgula ou um tio. Isso ele está falando do Velho Testamento, que era a época que o pessoal vivia debaixo da lei. Depois que Jesus veio, a gente fala, né, teologicamente, que a gente vive os anos de graça, né, que o Senhor se fez homem e morreu por nós. Mas a gente tem uma supremacia, né, eu acho que é carnal isso, né, a gente querer mudar o evangelho conforme as nossas necessidades. Não estou dizendo aqui que a palavra não é viva e ela não muda conforme a situação, sim. Tem hora que ela vai te dar uma resposta, tem hora que ela vai te dar outra. Mas a gente não pode acrescentar, a gente não pode supor, nem nada. O que está escrito, está escrito. Então a gente não pode simplesmente, eu imagino. Não, é o que está escrito. Se não foi colocado aqui, também não é para ser acrescentado. Então, ele já começa assim, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo, aquele que é da graça de Cristo, para de outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Eles querem transformar o que você crê, o que é reto para você crer, em errado, naquilo que o Senhor não acha que é devido. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não serviria para ser servo de Deus, servo de Cristo. Então, Paulo é muito reto sobre o que ele fala. Quando ele vira e fala assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Então, ele fala, olha, gente, é um anjo do céu que ele fala. Ele fala um outro anjo, ou um anjo do céu, seja anátema. Então, o Senhor, ele sabe qual a situação nós devemos fazer tudo aquilo que é para ser certo. E ser anátema na questão da religião, seja anátema, separe, tá?
sentença de maldição que expulsa da igreja, excomunga. Então, significa isso. Então, seja anátema, excomungue esse evangelho que não é pregado conforme deve ser pregado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, excomungue, faça excomunhão dele, jogue fora, não receba. O evangelho é único, o evangelho é único, é aquele que foi dado pela revelação do Espírito Santo. Foi escrito sim por homens que serviram a Deus. Livres de pecado? Não, todos nós somos pecadores. Mas aquele que foi escrito, então aquilo que for diferente, não sinta piedade, não sinta dó, não sinta que é aquilo que Deus te mostra, é o que está escrito, é o que é bíblico, está ali no Testamentos, é o que está nos livros do Apocalipse, é o que está de Gênesis, em tudo. Quando a gente já sai daí, igual a gente sabe que algumas religiões, elas escrevem algumas coisas e fala que o Senhor revelou e tudo mais, amém, mas ela tem que ter base bíblica, a base dela tem que ser a Bíblia. A gente não pode tirar da Bíblia o principal foco. O principal foco. Porque se eu busco, ele fala, eu busco agora o favor dos homens ou de Deus? A gente tem buscado o favor dos homens ou de Deus? Ou eu procuro agradar os homens? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus, de Cristo, né? Então, ele é muito reto. Quando a gente começa a falar aquilo que também as pessoas querem ouvir e a gente dá uma outra visão daquilo que é necessário, a gente desagrada a Deus. Então, para servir a Deus, às vezes, a gente tem que desagradar o ser humano. É necessário. Então, aquilo que não condiz, que não está, ou que tem uma outra filosofia, cuidado. Hoje a palavra é cuidado. Paulo já alertava isso em Gálatas. O evangelho foi ensinado, porém alguns já estavam transformando o evangelho. Então eles falavam que eram de Cristo. Dava a situação, mas não era o que Deus mandava. Amém? Só até aqui, irmãos. É só você pensar. Se você está indo pela direção e o caminho que o Senhor mandou. Amém? Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar. 3. Face, YouTube e Insta. Faça o ID do Senhor Jesus. E pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Se Deus me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Fiquem na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Uma noite de paz. Shalom. Adonai.